Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos analisar as palavras de Farioli depois dessa grande goleada do Porto frente ao Famalicão. Há muita polémica, o ambiente à volta do futebol português está a aquecer depois das polémicas de ontem e com o mercado de janeiro a aproximar-se há mais novidades sobre os reforços que o Porto pode ter já em janeiro, mas vamos por partes. Primeiro pedir que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos atingi-la antes do final do ano. Já sabem, deixem os vossos comentários, as vossas opiniões, é sempre interessante, já sabem que eu leio sempre todas. Eu começaria o vídeo de hoje então por essas polémicas que têm acontecido no futebol português. Eu ontem, muita gente comentou, assim que eu postei o vídeo no pós-jogo do Porto, da análise ao jogo, muita gente comentava que o Sporting tinha sido beneficiado no jogo da Taça, e eu confesso que eu não tinha visto o jogo. Sabia que o Sporting estava a jogar durante o jogo do Porto, que já era estranho, mas também como o jogo tinha ido a prolongamento, achei normal, mas depois quando vi as palavras do Farioli, já depois de ter gravado o vídeo, é que percebi que realmente se passava alguma coisa e então fui ver e realmente é escandaloso. Primeiro, eu acho que não é penalti, isto falando até aqui de um caso de arbitragem de outro jogo, que não é comum neste canal, mas acho que para entender o contexto, o próprio Farioli falou sobre isso, sendo um bocado irónico, dizendo que provavelmente o árbitro fez uma má arbitragem no jogo do Porto, porque estava com a cabeça noutro jogo, que seria o jogo do Sporting, e realmente o escandaloso disto é que o árbitro demorou 12 minutos para tomar a decisão. O gol do Sporting é aos 90 mais 16. Agora vocês perguntam o que é que isto tem a ver com o Porto, até porque é uma eliminatória da Taça de outra equipa, tudo bem que é um rival do Porto, só que tem duas coisas a ver com o Porto. Primeiro, porque foi tão escandaloso que até Farioli se referiu a isso. Segundo, porque isto tem acontecido recorrentemente e os ânimos no futebol português estão a aquecer e também é preciso entender porquê. É que o Sporting, e até para azar de Santa Clara, contra a mesma equipa no campeonato, também teve aquele canto que não era canto. E agora, com todas essas coincidências, acontece também este lance. E a última ligação a esse jogo do Porto, que eu acho que é a pior de todas, é que este árbitro é o árbitro que está nomeado para o jogo do Porto do campeonato na segunda-feira com o Alverca. Uma deslocação muito difícil ao campo do Alverca. É sempre difícil as deslocações, jogos fora. Sabemos que o Porto nem sempre tem tido facilidades nas deslocações. E eu não sei com que cabeça é que este árbitro vai poder arbitrar mais um jogo de um grande depois daquele escândalo. E eu até colocava a hipótese, mesmo que o penalti fosse bem assinalado, que eu acho que não é, mas mesmo que fosse, ele tem que ser mais rápido a tomar a decisão. 12 minutos, acho que é muito, e portanto é esse escândalo. Até se referiu, o Farioli usa o exemplo do Calabote. Acho que o Farioli não sabia muito bem quem era o Calabote. Acho que em princípio foi alguém que lhe passou essa mensagem para ele dizer na conferência, mas para ele dizer, até porque ele é um treinador muito perfeccionista e muito transparente, talvez tenha pedido essas informações, talvez tenha informado junto de alguém mais ligado ao Porto o que é que poderia dizer sem ser muito ofensivo, porque ele próprio disse que não ia dizer tudo o que pensava, porque senão arriscava castigo. Disse o mesmo também o presidente do Santa Clara, e eu acho que o Farioli faz bem, até porque o Porto já emitiu um comunicado sobre a arbitragem, a dizer que é urgente arranjar soluções porque está a haver muitas polémicas. Eu acho que o Porto vem sendo prejudicado. O Porto já estava a ser prejudicado desde o início da época. As arbitragens têm sido muito lesivas para o Porto. Como eu tenho dito, o Porto é uma equipa muito forte fisicamente, muito intensa, tem ganho os jogos, tem passado por cima disso, mas nota-se arbitragens estranhas, e o Porto já se tinha pronunciado sobre isto várias vezes, principalmente na paragem de seleções, em que o Vilas Boas falou várias vezes deste assunto de arbitragem. Penso que a gota d'água para o Porto foi o jogo com o Benfica, em que teve aquele penalti sobre o Denis Julio que não foi assinalado e a agressão ao Varela, e o Porto a partir daí começou a falar, aproveitando também a tal paragem de seleções. Só que depois eu acho que o grande caso que faz com que os árbitros tenham, eu acho que os árbitros neste momento não gostam do Porto, é precisamente aquele caso do Fábio Veríssimo, da televisão no balneário. Agora o Porto já foi castigado, foi até multado por se ter queixado do árbitro, e eu acho interessante, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, como é que se fala tanto dessas imagens que o Porto pôs no balneário, mas ninguém fala da arbitragem em si, porque o Porto falou disso precisamente porque havia um lance muito polémico na primeira parte, um penalti por assinalar. E porque, ao que parece, já havia ameaças, havia todo um histórico com aquele árbitro. E, portanto, não foi apenas essa questão do balneário, apesar de ser reprovável, ainda assim, já falamos sobre isso, também é estranho essa questão da televisão não ter comando, do árbitro ter que olhar para a televisão. E aqui eu também acho que encaixa um pouco aquilo que aconteceu com os sub-19. Eu nunca falo das equipas dos escalões de formação do Porto, nem da equipa B, mas acho que para entender também o contexto também é interessante juntar mais dois factos aqui, que foi aquele gol do sub-19 em que a bola não entra, é um golo muito estranho no jogo com o Braga, aquela bola, não sei se vocês viram esse golo, a bola bate na trave, o guarda-redes defende, a bola bate na trave e bate bem à frente da linha e o árbitro marcou o golo, sendo que a bola não entrou. Depois aquele momento no final do jogo de ontem, que eu acho que também é muito grave, eu sei que em princípio não vai acontecer nada aqui, mas acho que é
um excesso de impunidade e de abuso de autoridade dos árbitros, que é o Bandeirinha a apontar o dedo ao Bednarek. O Bandeirinha cresceu para cima do Bednarek. Eu cheguei a pensar que o Bandeirinha ia bater no Bednarek, realmente o Bandeirinha não pode ser expulso, e aproveita-se também desse fator, mas é escandaloso, um Bandeirinha a crescer para cima de um jogador. Não sei o que é que o Bednarek lhe disse ou o que é que lhe fez, mas de qualquer forma é impressionante ver um Bandeirinha, sempre que há um árbitro, alguém da arbitragem a crescer para cima de um jogador, isto é inacreditável. Sendo que, obviamente, o lance que faz com que Farioli esteja mais irritado e todo o estádio estivesse irritado naquele dia foi o penalti. Isso aí eu falei no vídeo de ontem, o penalti sobre o PP. O árbitro marca falta fora da área, sendo que o jogador é derrubado dentro da área. Tudo bem que há pessoas que acham que não é penalti. Eu já vi opiniões dos dois lados, de que seria penalti e de que não seria. Mesmo dando o benefício da dúvida que não fosse penalti, como é que o árbitro em cima da jogada vê que o jogador é derrubado dentro da área e marca fora? É impressionante. Depois o vídeo-árbitro provavelmente achou que não era falta e não fez nada, mas é muito estranho. Toda a gente estava à espera, e acho que também é isso que se refere o Farioli, que o vídeo-árbitro corrigisse para a falta foi dentro da área, já que o árbitro achou que foi falta, e é muito interessante, e acho que nós, não sei se temos acesso ou não ao que o vídeo-árbitro disse ao árbitro, acho que vamos ter, não sei, sinceramente já não sei muito bem porque as regras vão mudando, mas se tivermos acesso à comunicação do vídeo-árbitro com o árbitro, será interessante perceber se o vídeo-árbitro disse ao árbitro que ele marcou uma falta que não era e como é que o árbitro reage a isso, porque ele é livre na mesma, e portanto acho que é esse lance aí que despoleta toda a raiva. E também eu falei aqui no vídeo de ontem que para mim era penalti e achei muito estranho o vídeo-árbitro não agir e o árbitro nem ir à televisão sequer, porque se o vídeo-árbitro diz que não é falta nem dentro nem fora da área e o árbitro achando que é falta, se o vídeo-árbitro diz que é dentro da área, então o árbitro poderia ir à televisão confirmar se acha que é falta ou não, porque o árbitro podia achar que era falta, apesar do vídeo-árbitro achar que não é, e se é falta é dentro da área, portanto era penalti, ele não foi nem à televisão verificar, mas foi esse o lance que eu ontem falei. Mas realmente falando dos outros lances, do jogo com o Sporting, de tudo o que tem acontecido à volta dos jogos do Porto, é impressionante, e realmente o ambiente no futebol português está a aquecer. O presidente do Benfica também já se referiu a esse lance do Sporting e realmente eu acho também que há aqui muita incompetência dos árbitros, enfim, há aqui, e os árbitros também querem muito ser protagonistas nos jogos, que não faz muito sentido. Mesmo esse Bandeirinha a crescer para cima do Bednarek, é quase como se o árbitro fosse um jogador. O Bandeirinha sente-se ali uma figura importante do jogo, e não é para ser assim, é para os árbitros passarem ao lado do jogo, porque as figuras do jogo são as equipas e os jogadores. Mas acho que muito mais polémica vai acontecer ao longo desta semana, não só porque vai haver mais reações, mas também porque vai haver essa arbitragem do mesmo árbitro que demora 12 minutos a assinalar um penalti a favor do Sporting no fim do jogo, vai ser o mesmo árbitro do jogo com o Alverca, do Porto com o Alverca. Portanto vai ser aqui, ontem muita gente comentava para terem cuidado, não sei, acho que até lá vai haver mais novidades, e é uma pena que isto aconteça no futebol português. Isto só denigra a imagem do futebol português, mas eu acho que o Porto, em primeiro lugar, como eu já tenho dito aqui muitas vezes, está a incomodar muita gente. O Farioli também já percebeu isso. O Farioli já tinha dito, até disse em português, contra tudo e contra todos. Agora, o que eu acho interessante é que ainda ninguém percebeu que isso motiva mais a equipa do Porto. Sei que também há gente que defende, e ontem havia gente que comentava que um dia o Porto ia cair por causa da arbitragem, porque por muito forte que seja, a arbitragem é importante. Sim, concordo também, mas de qualquer forma eu sei que isso também motiva muito a equipa. O Porto é conhecido precisamente por fazer das fraquezas força, e este Porto, como disse o Quaresma aqui há uns tempos numa entrevista, está de volta àquele ADN do Porto dos velhos tempos, e portanto esse Porto é um Porto que cresce nas adversidades, e tem-se visto isso esta época. Mas polémicas à parte, o Porto ganhou, e ganhou bem, ao Famalicão. Ontem o Porto dá uma goleada, acho que já faltava ao Porto uma goleada, já está há muito tempo a ganhar jogos pela margem só de um golo. Eu sei que o Porto tem gerido, e tem gerido bem, o que importa são as vitórias. Eu sinto até, eu já tenho dito aqui muitas vezes, que os adeptos já perdoam um pouco, já entendem melhor a estratégia da equipa. Houve ali uma altura em que o Porto era assobiado quando não atacava muito, e os adeptos já entenderam que isto é um Porto diferente, é um Porto que quer controlar os momentos do jogo, que quer gerir a equipa para manter os jogadores a top fisicamente em todos os jogos. Um Porto que se lança a candidatura às 3 competições. Quando tinha a Taça da Liga ficou ali a dúvida, também quando o Farioli jogava com muitos suplentes na Liga Europa também ficava a dúvida. A verdade é que ontem na Taça, é verdade que também lançou muitos suplentes. Eu disse aqui no vídeo de ontem que achei um pouco perigoso o que o Farioli fez de mudar muito a equipa, mesmo assim a equipa respondeu muito bem, também muito graças à substituição que ele faz logo no início da segunda parte, de colocar o Samu e o Mora, que estão os dois em grande forma, principalmente o Samu. Mas realmente o Porto está muito sólido e é estratégico. O Porto recua muito quando marca golo, e isso é estratégico. O Porto gera muito fisicamente assim, e quando consegue vantagens de 2 golos, gera mesmo o jogo em si para não se cansar. E o Farioli começa também a fazer substituições
para rodar os jogadores. Esta equipa, todos os jogadores têm minutos, o Farioli tem feito uma rotação muito acima do que é normal até no Porto, e é um Porto mesmo à Farioli, como eu tenho dito aqui muitas vezes. O treinador de Tondela dizia que este treinador do Porto não era italiano, mas eu acho que é um Porto bem italiano, um Porto de contra-ataque, muito forte fisicamente, muita intensidade, muito controle de jogo. E como eu digo sempre aqui, basta olhar para as palavras de Farioli. O Farioli ontem lamentou ter sofrido um golo contra o Famalicão, e ele lamenta sempre quando sofre um golo. Ele diz que já tinha avisado a equipa que o Famalicão é muito forte nas bolas paradas também, e vê-se que ele fica mesmo desiludido quando sofre golos. Ou seja, ele trabalha muito a equipa para ter a defesa o mais sólida possível, mas também alterando peças. É normal que isso aconteça. Eu acho que, como eu disse aqui, eu acho que o golo é um bom golo do Famalicão. No entanto, acho que a culpa é ali dividida entre o Prepitch e o Martim Fernandes, que são os dois suplentes que entram na equipa para descansar o Alberto Costa e o Kiwior, e não dá para manter o mesmo ritmo da equipa trocando jogadores que não jogam há muito tempo. Por exemplo, o Prepitch ontem acusou muito falta de ritmo, porque não joga sempre, é natural, porque o Kiwior e o Bednar é que são os titulares. O Farioli, curiosamente, está a dar muito a entender que vai lançar o Prepitch contra o Alberca. Eu continuo a acreditar que não. Olhando para o histórico do Porto, eu acho que o Porto vai jogar com o Pablo Rosário central. Agora, o que pode acontecer aqui é Francisco Moura não recuperar da possível lesão que teve, embora o Porto tenha dado indicação de que não foi nada de grave, que foi só uma dor momentânea, e foi o tal conservadorismo do Farioli, e também um medo que o Porto já tem, porque tem tido muitas lesões e também acaba por ser demasiado conservador e substituir logo o jogador quando ele sente uma dor. Mas seria mais nesse caso do Francisco Moura não poder jogar contra o Alverca, que o Kiwior iria jogar a lateral esquerdo. O Farioli fez esse teste, inclusive no jogo de ontem, e aí o Prepitch jogaria ao lado do Pablo Rosário. Não acredito muito que jogue com o Prepitch do lado direito, embora ele tenha dito exatamente isso. Ele tenha dito que o Prepitch pode jogar do lado direito. Agora também há aqui uma outra possibilidade, que é do Varela não estar a 100%, o Pablo Rosário jogar a 6% e assim o Prepitch jogar a central do lado direito. Mas também acho que se o Prepitch jogar a central do lado direito, conhecemos Farioli e sabemos como ele comunica, e o facto dele colocar esse central de pé esquerdo do lado direito, já depois de ter dito no jogo com o Estrela da Amadora, ter admitido que não gosta de fazer isso, é mais um sinal de que quer contratar um central. Já lá vamos ao mercado, há mais novidades hoje. E já agora, falando do Francisco Moura, eu não entendo muito bem porque é que o Porto, ou melhor, entendo porque é que o Farioli quis tirar o Francisco Moura e até testou o Kiwior ali do lado esquerdo, que foi para garantir que há alternativas e também conservadorismo para garantir que a lesão não se agravava. Agora não entendo, sendo que o Francisco Moura nem tem uma lesão, supostamente, segundo as informações que recebemos hoje, não era nada de grave. O Gabri Veiga, por seu lado, teve uma lesão ali bastante mais preocupante e jogou a primeira parte inteira na Taça da Liga. Foi um erro, e também provavelmente o Farioli aprendeu com esse erro, e por isso é que trocou o Francisco Moura depois, e vimos como o Gabri Veiga ontem esteve muito abaixo daquele Gabri Veiga que vinha fazendo exibições impressionantes antes de se lesionar. Aliás, ele lesiona-se no golo que marca o Vitória de Guimarães, mais um golaço. É um grande passo do Pablo Rosário na altura, nesse jogo da Taça da Liga. Ele faz um chapéu espetacular ao guarda-redes, depois lesiona-se, mas realmente o Gabri Veiga vinha de exibições incríveis. Quem agora está em grande forma é o Rodrigo Mora, que ontem entrou juntamente com o Samu, e os dois arrasaram completamente com o Famalicão. Se havia dúvidas que o Porto podia passar por dificuldades ali contra o Famalicão, elas dissipam-se com a entrada do Mora e do Samu, principalmente o Samu. O Samu recebe muitos elogios do Farioli. O Farioli diz que ele agora está a jogar melhor ao primeiro toque e que deu um clique. É mesmo isso, deu um clique. É de um jogo para o outro. Samu, que estava a ser muito criticado pelos adeptos, era até apontado como titular, como perdendo a titularidade para o Denis Gul. De repente dá esse tal clique, começa a marcar muitos golos. O Porto está mais eficaz, também muito graças ao Samu, que está a marcar nos jogos todos. Vem de uma série impressionante de golos desde o jogo com o Tondela, e são golos à ponta de lança, golos onde ele se posiciona bem, que era um dos problemas que ele tinha. Muitas vezes ele não estava bem posicionado. O Farioli diz que ele começou a entender melhor o que é que a equipa técnica quer. A verdade é que ele já está a trabalhar há muito tempo, a ser trabalhado há muito tempo para jogar melhor de costas para a baliza. Acho que é essa a grande mudança. E o Farioli disse até, antes do jogo com o Estrela da Amadora, que muitas vezes os jogadores melhoram 0,05%, os adeptos não veem, mas que isso ao fim de alguns treinos faz a diferença. Acho que é o que está a acontecer com o Samu, não só com o Samu. Como eu tenho dito aqui, eu acho que o Frolt também é produto desse trabalho do Farioli. O Frolt foi dizendo no início da época que precisava de melhorar muito a chegada à área e fazer golos. O Farioli, quase que uma premonição do golo que ele ia marcar agora na Taça de Portugal, tinha dito há 2 conferências atrás que se o Frolt começasse a marcar golos, porque estava a ser trabalhado para isso, iria valorizar muito mais, e o Frolt ontem já marcou, sendo que já teve muito mais oportunidades de golo, por exemplo, contra o Estrela da Amadora. Teve muitas oportunidades de golo também na Liga Europa, em que um guarda-redes do Malmo fez defesas impressionantes, que ele teve ali 2 oportunidades de cabeça, que era um golo feito, e foram grandes defesas, e portanto o Frolt está a aparecer muito na área. E o que é impressionante, como eu dizia ontem, como é que este Frolt, que para mim foi o melhor jogador em campo ontem,
como é que ele aumenta o seu raio de ação. Ele começa a aparecer mais na área, começa a ser mais perigoso e estar mais perto de marcar golo, chega até a marcar golo, sem perder a capacidade de equilibrar a equipa defensivamente. O Porto ontem muitas vezes até parecia ter um duplo pivô, tanto que o Pablo Rosário muitas vezes até encostou nos centrais, fazendo quase uma linha de 3 centrais, com os laterais a exporem-se mais do que é normal, e o Gabri Veiga ficava quase sozinho no meio com o Frolt mais atrás. E mesmo assim o Frolt aparecia na frente. Portanto, ele só aumentou o raio de ação e é um verdadeiro box-to-box, mas é mesmo da área a área. Ele vai de uma área à outra, é impressionante a capacidade física e também o talento, porque é o que eu digo, não é só ele correr muito, é que ele corre bem, faz golos, faz recuperações, faz assistências, realmente foi o melhor em campo. E este Frolt é uma besta, este Samu é outra besta, e os dois juntos, na forma em que estão, fazem com que este Porto mais italiano seja um Porto completamente letal na frente, porque tem um goleador explosivo como o Samu, com aquela força toda, que joga bem de costas para a baliza, mais um box-to-box com aquela energia que corre o campo todo e também faz golos. O Porto assim fica muito difícil de parar, ainda por cima com o Rodrigo Mora em grande forma. Pena que o Gabri Veiga quebrou aqui um pouco, mas o Mora acaba por disfarçar. E aquilo que eu digo do Frolt correr, aumentar o raio de ação, ser impressionante. Temos o exemplo do Mora. O Mora começa a ser mais perigoso agora com o Samu, porque encosta mais no Samu e não defende tanto nos últimos jogos. Ou seja, e isto é o normal, o Farioli tem que optar entre colocar um Mora, mais como exigia dele no início da época, a ser um médio que defende, ou dar-lhe mais liberdade. Curiosamente, quando o Mora começa a defender melhor e a mostrar até que é melhor que o Gabri Veiga a defender no meio campo, o Farioli começa-lhe a dar mais liberdade e o Mora está a corresponder com assistências, com grandes jogadas. Ele tem muita qualidade com a bola nos pés, é sempre imprevisível e muito desequilibrador, e claro que dar-lhe liberdade é fazer com que este Porto seja muito mais criativo e imprevisível na frente, principalmente quando juntamos Mora e o Willian Gomes, que é o outro criativo, que ontem faz um jogo também espetacular, marca um golo logo no início, e basta ver as palavras do Willian Gomes no final do jogo para entender aquela energia toda. Ele que já só aponta ao título, mesmo as palavras dele são muito ambiciosas. Achei até bastante, apesar de toda a ambição e também de ser um jovem, põe muita energia em campo e acaba por ter um pouco de ilusão e às vezes falta maturidade nesses jogadores. Ele mostrou muita maturidade ao dizer que não pensa no jogo com o Benfica, que naturalmente é para ganhar, mas ele quer é o campeonato. Portanto, achei muito ponderadas as palavras do Willian Gomes, apesar de toda essa ambição que faz parte também do jogo dele. Os jogadores aqui também têm estado muito alinhados, como eu digo, com as palavras do Farioli, e também por isso que ele não embandeira em arco e não fala já do jogo com o Benfica, porque o próprio Farioli disse antes do jogo com o Famalicão que para ele vê o campeonato como uma fotografia muito grande, que apanha 5, 6 jogos em que ele vai prevendo mais ou menos qual gestão vai ter que fazer dos jogadores, quais jogadores vão jogar aqui e ali, mas depois a foto está sempre com zoom no próximo jogo. Achei até interessante na altura essa imagem que ele deu. Normalmente os treinadores recusam-se liminarmente a falar dos jogos seguintes. O Farioli não faz isso. O Farioli diz apenas que está com o foco naquele jogo, mas que já está a pensar nos próximos 5. E no fundo é um pouco o que o Willian Gomes quis dizer também, falando do Benfica, mas dizendo que a prioridade é o campeonato e o jogo com o Alverca, que vai ser um jogo complicado. Já falamos aqui da arbitragem, mas não é só a arbitragem. A própria deslocação é complicada e é uma equipa que é nova no campeonato, um campo mais pequeno, não sei em condições climatéricas ainda o Porto vai jogar lá, e é sempre complicado. Ainda por cima a equipa vai se desgastando. Por muito que o Farioli faça a gestão, a equipa vai se desgastando, está a chegar ao final do ano e será muito importante que o Porto ganhe, ainda por cima numa altura em que continua a ser pressionado. O Sporting está a 5 pontos, mas convém que o Porto não escorregue e que até que aumente essa vantagem para poder ficar também a salvo de imprevistos. Outro jogador que o Farioli elogiou muito foi o PP. O PP fez o gol do 4-1 e achei muito interessante o Farioli a puxar pelo PP. Vê-se que o Farioli, ele normalmente faz isto, ele fez isto com o Denis Gul, uns dias antes do Denis Gul começar a jogar tão bem, que eu via gente que o apontava a titularidade no lugar do Samu. Fez isto com mais jogadores, fez isto também com o Froholt antes de ele começar a marcar golos, e portanto o Farioli gera muito bem os jogadores quando precisa de os motivar. Eu tenho dito aqui que o PP tem perdido a alegria ao longo da época, tem estado menos feliz no jogo. Ele no último jogo e neste aqui já me pareceu melhor, tanto que eu lhe dei melhor nota, achei que ele jogou melhor individualmente. Acho que ele também ajuda muito o facto de ele estar a jogar mais vezes do lado esquerdo. Eu acho que o PP desequilibra mais do lado esquerdo. Eu lembro-me na estreia do PP contra o Benfica, ele marca 1 ou 2 golos de cabeça, se não me engano. Eu penso que foi contra o Benfica. Também podem deixar nos comentários se não for, mas acho que foi. E ele estava a jogar precisamente do lado esquerdo. Foi uma estreia avassaladora, foi um grande jogo que ele fez na estreia. Portanto, eu acho que o PP é um polivalente, pode jogar em todas as posições, mas a posição mais forte dele é extremo do lado esquerdo. E a comprovar isso está o golo de ontem, mais uma vez de cabeça. Claro que ele pode jogar também a lateral, a médio, a extremo direito. O PP pode fazer muitas posições, mas é um pouco como o Pablo Rosário. O Pablo Rosário também faz muitas posições, mas eu acho que quando ele é mais forte é a número 6. Portanto, há sempre uma posição onde o jogador é mais forte
forte, e acho que o PP é extremo esquerdo, e também por isso acho que o Porto no mercado de transferências deveria procurar um extremo direito, embora o jogador que se fala hoje seja um extremo esquerdo, mas já lá vamos. E também em relação ao PP, se vocês forem ver as minhas declarações que eu tenho feito aqui nos vídeos anteriores, que sempre que eu falo do PP, eu digo que o Farioli aposta nele porque é o extremo preferido dele, porque mantém os equilíbrios, e o Farioli também, quando o elogia, fala muito disso, diz que ele é um jogador muito importante na equipa, precisamente pela maturidade que ele tem, diz que ele é um desequilibrador. Aí eu sei, o PP é um desequilibrador, mas acho que não é tanto por aí que o Farioli aposta nele, mas realmente o PP tem muita qualidade, um pouco à imagem do Samu, tem ali altos e baixos emocionais que afetam um pouco o rendimento, mas realmente é um jogador que aos 28 anos atingiu uma maturidade que equilibra muito bem a equipa. É o extremo perfeito para um treinador italiano, tanto que temos falado aqui do Luís Henrique, que seria o outro jogador também que viria com essas características de futebol italiano que o Farioli aprecia muito. E o Farioli contou até uma história interessante do último jogo, no penalti, em que o Samu marca golo. Ele diz que pediu ao PP para marcar o penalti, mas o PP deu a bola na mesma ao Samu, a mostrar que há espírito de equipa, e realmente é esse espírito que o Farioli gosta, porque o PP, mesmo precisando do golos, o Farioli diz até que ele já estava a ficar doido de tanto querer golo e não conseguir. Lá está, estava a ficar desmotivado, talvez como o Samu agora com os golos faça o tal efeito bola de neve e comece a jogar melhor, mas realmente ele deu a bola ao Samu, e ainda bem, porque o Samu motiva-se muito, muito com golos, e ele é que é o ponta de lança e precisa de marcar mais. Mas realmente esta história é interessante também a mostrar porque é que o PP é esse jogador de equipa e porque é que ele é prioridade para o Farioli, mesmo quando faz jogos que para mim acho que o Willian Gomes merecia muito mais a titularidade em muitos jogos. E portanto o Porto prepara esse jogo com o Alverca, com a equipa na máxima força, agora também já com o Gabri Veiga, falta só o Luke de Jong, que foi operado penso que ontem, e ele emitiu também uma mensagem para os colegas dizendo que ia voltar ao centro de treinos, que queria festejar muitas vitórias com eles, portanto parece que correu tudo bem, ainda bem. Vamos ver depois se o Porto opta ou não por renovar com ele, mas isso é outra questão que também está nas mãos do jogador, como eu tenho dito aqui. O Luke de Jong também tem uma palavra aqui a dizer se quer ficar no Porto mais uma época ou não. E o Porto, nestes momentos em que tem a equipa na máxima força, o Farioli pode respirar de alívio, tem quase duas opções válidas para cada posição, embora haja aqui jogadores que pela forma em que estão acabam por suplantar a concorrência, e é uma diferença muito grande. Eu acho que aqui é mais, entre o Denis Gul e o Samu, acho que a diferença é muito grande. O Samu está realmente num momento de forma inacreditável, muito explosivo, e sem dúvida que não está na luta pela titularidade com o Denis Gul enquanto estiver nesta forma, a não ser que o Denis Gul melhore muito. O Denis Gul continua a dar muita luta, mas nota-se, é outro jogador também muito emocional, nota-se que fica desmotivado com esse grande momento. O Samu é quase relegado para segundo plano. Ele é um jogador que não vira a cara à luta. Eu acho até que ele aumenta muito a pressão da equipa, e ele e o Willian Gomes juntos pressionam muito o adversário. É também graças a isso que depois o Willian Gomes faz o golo, mas acho que o Denis Gul também se desmotiva um pouco com isto, porque o Samu está muito forte, e o outro jogador é o Eustáquio em relação ao Frolt. Frolt também está, essa besta impressionante, e portanto os dois sobressaem muito. Mas no restante das posições o Porto tem quase sempre dois jogadores, duas opções por cada posição, exceto o lateral esquerdo, que só tem o Francisco Moura. No entanto, o Farioli diz que tem o Kivior, mas depois também destapa o lado central, e portanto aí também vai faltar opções. É um Porto que no mercado de transferências pode se equilibrar aqui para ficar mais estruturado e poder fazer melhor gestão, maior rotatividade, sem perder tanta qualidade, sem ter tanto medo das lesões. O Porto aqui, se conseguir contratar, como temos falado aqui muitas vezes, no mercado de transferências de janeiro, um lateral esquerdo, um central, um médio e um extremo, acho que fica com o plantel com muita profundidade. Sabemos que a prioridade do Farioli será um extremo e um defesa central, mas é como ele diz, tem que ser criativo, e pode haver aqui outras soluções. Tem-se apontado muito ao lateral esquerdo. O facto de ontem o Francisco Moura ter assustado, eu diria que reforça a mensagem de que é preciso contratar um lateral esquerdo. Mas o facto do Farioli dizer que o Kivior pode jogar a lateral esquerdo pode ser aqui uma confirmação de que o Porto já tem nomes para defesa central e vai mesmo contratar um central e não um lateral esquerdo. Sabemos que os nomes, então, recordando, para lateral esquerdo, não havendo mais novidades, se houverem podem deixar também nos comentários, seria o Alex Telles, possibilidade levantada aqui por nós. Seria também o Lelo do Braga, também levantada por nós essa possibilidade. O El Karouani, que tem sido muito falado no mercado. Depois para central, eu acho que o principal candidato aqui, olhando como eu dizia as palavras de Farioli no fim do jogo com o Estrela da Amadora, é o De Vries. Precisamente quando surge esse rumor do De Vries do Inter de Milão, o Farioli disse que o jogador que chegasse, o reforço, tinha que ser um jogador que pensasse mais na equipa e não nos objetivos pessoais, sabendo que o De Vries é esse jogador que quer jogar na seleção da Holanda e está com dificuldades porque o selecionador da Holanda disse que só ia convocar jogadores que eram titulares nas suas equipas, e portanto ele precisa de minutos. O Porto pode convencê-lo assim. Eu sei que muita gente já disse aqui que o Porto não vai mexer na dupla de centrais. Eu acredito que o De Vries fosse suplente, sendo que o Farioli mexe tanto na equipa, podia perfeitamente, por exemplo, o De Vries aqui poderia jogar
no jogo da Taça de Portugal de um lado e depois no jogo com o Alverca do outro, porque o Bednarek e o Kiwior vão ser geridos aqui num jogo e noutro, ou então nessa tal mensagem de Farioli em que o Kiwior passa para lateral esquerdo. Isto pode também acontecer, embora eu acho que o Porto quer um central de pé direito para ser suplente, ainda assim acredito que possa ser o De Vries, acho que é a opção mais forte. Há outras opções aqui, muita gente tem falado também do Sérgio Ramos, acho que o Sérgio Ramos também está nesse perfil, embora acho que o De Vries seja um jogador que pode entrar mais facilmente nesta equipa do Porto, até por jogar no futebol italiano, e talvez não tenha tantas manias ou tantos tiques de vedeta que o Sérgio Ramos pode ter. Falou-se aqui também do Léo Pereira, seria o central mais indicado, no sentido de não ser tão velho e poder ser mais aposta de futuro para ser suplente. No entanto, há outros nomes. Havia aqui alguns nomes que foram sugeridos também nos comentários, mais jovens, clubes mais pequenos. Ainda assim, eu acho que a possibilidade mais forte continua a ser o De Vries, que tem sido muito falado também. Mas em relação ao mercado de transferências, o nome que surge hoje, o jogador que está a ser falado muito, que o Porto pode contratar, é mais um extremo esquerdo. É o Stenberg do Genk. Ele é extremo esquerdo, seria um suplente para o Borja Sainz, seria provavelmente também para encostar o Caramó, não sei, mas aqui o PP iria-se afirmar como extremo direito, como eu disse aqui no vídeo, mas a verdade é que o Porto, hoje fala-se muito desse jogador e o Porto está mesmo atrás de um extremo esquerdo, porque há 2 dias atrás nós falamos aqui de um outro nome que estava a ser muito falado, que o Porto enviou até emissários para ver o jogador, o Pietruszewski, esse extremo polaco, mas só que ele tem 18 anos, seria mais jovem, portanto este nome aqui, Stenberg do Genk, será mais credível pela questão da idade, eu pelo menos acho que seria melhor reforço para poder jogar logo, para poder ajudar a equipa, mas são 2 extremos então que jogam do lado esquerdo e que parece que realmente a prioridade do Porto vai ser contratar extremo esquerdo e provavelmente será este jogador do Genk. Acho mais provável do que o jogador polaco. No entanto, em princípio, um destes nomes vai entrar, sabendo que a prioridade de Farioli é o Luís Henrique. Mas como é muito difícil negociar um jogador que está há pouco tempo no Inter e que tem o estatuto que tem e depois também tem questões de salário, eu acho que o Porto está a olhar outros nomes e é por isso que vão surgindo novidades de outros jogadores que o Porto está interessado, talvez para o caso de não chegar esse jogador, haver outras possibilidades que rapidamente cheguem e que sejam as tais soluções mais criativas, como diz o Farioli. Eu sei que muita gente tem dito que o Porto, ou que acha que o Porto não tem dinheiro para tantas contratações, não sei se o Porto vai vender alguém ou não, acredito que não. No entanto, tem sido muito falado ponta de lança, já muita gente aqui elogiou o Ricardo Matias e ele é mesmo um alvo do Porto. Fica bastante caro contratar o Ricardo Matias, mais um defesa central como o De Vries, provavelmente contratar também o El Karouani e um médio, não sei muito bem como é que o Porto vai, o Porto tem aqui várias opções, pode optar por várias opções, mas de qualquer forma a vontade de Farioli seria mesmo contratar um jogador para cada uma destas posições, mas com essas soluções criativas ainda acho que o nome, de todos os nomes que foram falados, que seria mais provável, que reúne mais características, poderia ser essa tal opção criativa, seria o Alás Begovic, porque além de ser jovem, porque aqui eu acho que também pela sua polivalência poderia ser o Hulk, como eu já tenho dito aqui, mas o Alás Begovic tem essa vantagem de ser jovem, pode jogar a extremo ou a médio, portanto seria um jogador aqui polivalente, que seria a tal solução criativa com muita qualidade, se bem que sabemos que na semana passada foi dado quase como certo o interesse e que o Porto ia avançar com uma proposta pelo Mouzakitis, esse jogador grego do Olympiacos, que eu disse aqui na altura o Porto pode conseguir convencê-lo porque o Porto tem muito mais a oferecer que o Olympiacos e será também um jovem com muita qualidade, também ia encher ali meio campo e pode também fazer a posição 8/10 ou a posição 8 do Froholt, seria também mais ou menos polivalente, sendo que este não poderia jogar a extremo. Os jogadores preferidos do chat, e que também são os meus, seria o Kenan Taylor e o Ruben Neves. O Ruben Neves é apontado ao Porto no fim da época, pode haver aqui ainda uma negociação em que o Ruben Neves chega em janeiro, eu acho que já resolvia todos os problemas, mesmo assim, se estas notícias do Mouzakitis que apareceram nos últimos dias forem mesmo verdade e o Porto conseguir contratar o jogador, acho que já não vai avançar nem para o Kenan Taylor nem para o Batrakov, que era um outro jogador, que esse poderia não ser tanto suplente de Froholt, mas ser mais um número 10/8, seria mais suplente do Gabri Veiga, que seria a tal opção em que o Farioli também já abriu aqui o jogo dizendo que o Mora pode começar a ser segundo avançado, e nós vemos o Mora, como eu tenho dito aqui, a ter mais liberdade nos últimos jogos, talvez seja Farioli já a prepará-lo para jogar numa outra posição, antecipando que vai chegar um jogador para o lugar dele, mas poderá ser o Mouzakitis e não o Batrakov, uma vez que o Batrakov, além de ser mais caro, jogaria só naquela posição, mas não é também de colocar de parte a contratação do Batrakov. Mas é certo que de todos estes nomes para o meio campo, um deles vai chegar em janeiro, sendo que o que está melhor colocado talvez seja o Mouzakitis, e eu acho que o Alás Begovic teria essa vantagem de já tapar o lugar tanto de extremo como de médio, e o Porto
ser uma solução mais criativa, como disse Farioli, mas aí o Porto talvez tivesse que contratar um ponta de lança. Curiosamente, para ponta de lança, são os nomes que vocês sugerem mais nos comentários. Já tivemos aqui o Clayton, do Rio Ave, já tivemos o Pablo do Gil Vicente, acho que os dois seriam ótimas soluções. Há até quem defenda que o Porto devia contratar os dois, mas a questão é que seriam jogadores que já estão adaptados ao Campeonato Português e que não se importaria de ser suplentes deste Super Samu. Todos os nomes que são falados e sugeridos, eu acho que o Ricardo Matias é o melhor pela questão também de ser jovem, uma jovem promessa, com muito talento, e seria um reforço que iria provavelmente explodir na próxima época, mas começava já a ter oportunidades esta época e ajudar agora em janeiro, e que até sendo jovem e estando-se a adaptar ao futebol europeu, iria ganhar muito em ter um Luke de Jong, que não sabemos se vai estar na próxima época, para lhe ensinar também, para lhe passar as informações sobre como é que se joga no futebol europeu, e ele que tem sido o professor também do SAMU. Mas enfim, para a ponta de lançar mesmo muitos nomes, há até quem sugira aqui ir buscar o Taremi de volta. Não sei se o Taremi quereria, porque ele teria a ver também com o Porto muito recente, de há 2 épocas atrás. Eu não sei se ele saiu a bem ou não do Porto, e também não sei se é um jogador que se encaixa muito no estilo de jogo do Porto nesta altura, embora ele é um jogador que joga bem de costas para a baliza. Eu não sei se ele tem essas características físicas que o Farioli valoriza, do futebol mais físico e mais rápido, que não é tantas características do Taremi, embora no jogo do Sérgio Conceição também era um futebol muito intenso, e o Taremi dava-se bem nesse futebol, muitas vezes como segundo avançado era a posição em que ele jogava melhor até. Mas claro que se o Porto cogitar essa possibilidade é um reforço muito interessante, porque é um histórico também do Porto, um jogador com muita qualidade, um goleador também, que deixou marca no Porto. Já sei que há aqui muita gente que defende que o Porto não deve ir buscar ex-jogadores. Acho que o que está mais próximo de voltar é o Ruben Neves. Esse também é o que reúne mais consenso, embora eu tenha dito aqui que o meu preferido é o Hulk. Sei que isso também divide opiniões nos comentários, mas o Hulk também é uma possibilidade, como foi o Rames Rodrigues também. Não é de descartar de toda essa possibilidade. Rames Rodrigues também poderia jogar na posição 8/10 e extremo, ou seja, meio campo e extremo, um pouco como o Alaz Begovic, tanto que o Alaz Begovic seria uma solução de futuro e os Rames Rodrigues seria uma solução de curto prazo, mais para dar essa mística à equipa e para dar mais opções. Portanto, não falta aqui soluções. Se souberem de mais rumores ou mais possibilidades para o Porto contratar, podem deixar nos comentários. Já sabem que eu leio sempre todos, e vou depois também tentar entender se será possível o Porto ir buscar esses jogadores. Está-se a aproximar o mercado de janeiro e a qualquer momento surgem notícias novas, mas então a notícia de hoje é esse extremo que joga no Genk, extremo esquerdo de 20 anos, parece ser uma boa opção, é um bom jogador, e que se junta aqui também ao extremo polaco que tínhamos falado há 2 dias. Portanto, o Porto anda a sondar extremos esquerdos, provavelmente para o caso de não conseguir o Luís Henrique. E até tendo em conta que o Porto vai fazer um mercado, provavelmente até o maior mercado de transferências de janeiro dos últimos tempos. O Porto fez o maior mercado da pré-época de sempre da história do clube. Vamos ver se o de janeiro também não bate algum recorde de ser o maior de sempre ou um dos maiores. Tudo indica que sim, que vai ser. O próprio Farioli até já deu a entender que vai haver uma espécie de mini pré-época para integrar os reforços. Vamos ver quem é que o Porto contrata. São muitos nomes, muitas novidades que vão aparecendo todos os dias, mas com certeza que a partir de 1 de janeiro vai ficar tudo mais claro, e até lá vamos estar atentos se há mais novidades ou não. De qualquer forma, como já disse Farioli, concordo totalmente com ele, não nos podemos esquecer que o Porto está a fazer uma época brilhante com os jogadores que tem. Portanto, mesmo que não chegasse nenhum reforço, tem os jogadores que tem. Aliás, hoje é muito falado, ou ontem, melhor dizendo, na imprensa espanhola foi muito falado o Alarcón, porque o Farioli disse numa conferência, é interessante como os espanhóis estão tão atentos ao que se passa no Porto. Ele disse que confiava no Alarcón, que era uma aposta que agora sim ele estava em condições para jogar mais pelo Porto. Eu não acredito, até chegando a um extremo esquerdo, não acredito que o Alarcón vá ter muito espaço na segunda metade da época, mas essas palavras de Farioli tiveram repercussão, porque o Alarcón já jogou no Barcelona, e houve realmente jornais espanhóis que deram muito ênfase a essas palavras de Farioli. Portanto, os espanhóis estão muito atentos. O Samu tem sido muito falado, o Alarcón também o Porto tem muitos jogadores espanhóis, tem também o Gabri Veiga e o Borja Sainz. Eu acho que o Gabri Veiga e o Borja Sainz podem ainda ter aqui uma esperança de jogar no Mundial de Seleções. Acho que o Gabri Veiga, se conseguir voltar a jogar o que estava a jogar antes de se lesionar, e o Borja Sainz, se começar a acertar mais na baliza, porque ele está a falhar muitos golos, está a ser muito displicente, apesar de não perder aquela atitude incrível que ele tem em campo. Eu acho que eles também podem ainda sonhar com o Mundial, e o Porto tem também, e o perfil de reforços para janeiro também é esse, tem aproveitado muito o Mundial de Seleções para contratar jogadores que têm essas ambições de pelo menos tentar ir ao Mundial, e isso ajuda bastante a que os jogadores estejam mais motivados durante a época. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desse jogo com o Famalicão? Se vocês concordam com as palavras do Farioli, se concordam com a indignação dele e com ele não ser alongado muito sobre a arbitragem, ainda assim tendo falado do calabote, se concordam com os elogios do Farioli ao PP, ele tem elogiado muito o PP, o Alarcón, aqui jogadores que até têm sido um pouco criticados nos comentários aqui dos vídeos do canal. O PP que esteve até para ser vendido, tem propostas para ir embora em janeiro por 25 milhões,
e o Porto vai rejeitar, o próprio jogador também rejeita porque quer ganhar títulos. E eu tenho dito aqui que o PP pode-se valorizar muito e sair no fim da época até por mais dinheiro, tanto que eu acho que se houvesse uma proposta agora mais próxima dos 40 milhões, acho que o Porto aceitaria, porque dava para reforçar muito bem a equipa. E o que é que vocês acharam das palavras de Farioli, que elogiou também o Samu, se concordam com ele? Qual é a vossa opinião em relação ao que está a acontecer na arbitragem? Se vocês viram essa polémica do jogo com o Sporting, do jogo do Sub-19, essa polémica no jogo do Porto, do Bandeirinha a crescer para cima do Bednarek, ou até o penalti, o que é que vocês acham desse penalti então que o Farioli falou? E qual é a vossa opinião em relação ao árbitro do jogo do Sporting ser o mesmo árbitro que vai arbitrar o jogo do Porto com o Alverca, o próximo jogo para o campeonato? Se acham que isso pode afetar alguma coisa, ou se acham mesmo que a equipa está muito forte e que essas coisas acabam por não afetar? Tem sido um pouco regra do que tem acontecido esta época, a verdade é essa. Se vocês acreditam que a lesão do Francisco Moura não foi nada de especial, ou se acham que o Porto está aqui com um problema, e quem é que o Porto pode utilizar a lateral esquerdo? Se acham que deve ser o Martinho, o Kivior? E em relação ao mercado de transferências, quais são os nomes que vocês sugerem para o Porto contratar? Se sabem mais algum rumor? Se concordam que este extremo belga de 20 anos é um bom reforço? Se acham que o Porto vai antes optar por outro jogador? Quais é que acham que são as posições que têm que ser reforçadas no Porto? É verdade que o Porto tem muitas posições aqui que o Farioli gostaria de ver reforçadas, mas vai ter que optar em princípio por reforçar só 2 ou 3. E quem é que acham que deveria ser esses jogadores? Sendo que tem que olhar também para o facto do jogador ser polivalente ou não. Isso pode ser também um critério na hora de decidir, porque o Porto tem aqui muitas opções, mas não vai conseguir reforçar todas as posições que precisa. De resto é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos, é sempre muito interessante ver as vossas opiniões, gera sempre debates muito interessantes nos comentários. Não se esqueçam também de deixar o like para dar uma força aqui ao canal, subscrever o canal também se ainda não subscreveram, para tentarmos chegar à meta de 10 mil subscritores ainda antes do final do ano. E de resto é isso, muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.